esse evento, essa live, como essas coisas passaram a se chamar, não é? É uma promoção, né? Uma organização e tal, do Grupo de Estudos em Cultura e Literatura em Mato Grosso, RGDIC, que é um grupo ligado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea e do Diretório do Brasil, do CNPq, né? E também, e acho que é só, né? Tem mais alguma ligação? Alguém, se alguém se lembrar aí, diga mais alguma, mas acho que é isso mesmo. Sim, e da UFMT, né? Da Universidade Federal de Mato Grosso. Bom, então, esse ciclo a segunda edição do ciclo de conversas Artes e Culturas em Debate, a gente trouxe, então, o tema, né? O Estado, a arte do Estado e o estado da arte. A gente pensa que talvez essas duas coisas sejam talvez um pouco diferentes, e aí a gente tem como convidados e convidadas, né, a Úrsula Vidal, Jordana Santos e o Allan Kardec. O Ronaldo, na verdade, vai ser o mediador, então ele vai apresentar cada um dos nossos convidados, das nossas convidadas, né, e a gente vai saber mais um pouquinho deles, e ele vai, então, vai dar os encaminhamentos, né, como é que vai funcionar o funcionamento interno dessa nossa conversa. Tá? E aí, enfim, se ele esquecer alguma coisa, a gente lembra. Tá bom? Eu queria apresentar, então, o professor Ronaldo Henrique Santana. Ele é professor da Federal do Pará, da Universidade Federal do Pará, em Altamira, né? Doutor pela Universidade Federal de Mato Grosso, pelo Programa de Estudos de Cultura Contemporânea, e, bom, enfim, mais um monte e é vice-líder do grupo, né, do Grupo de Estudos em Cultura e Literatura em Mato Grosso, o RGDIC. Ronaldo, então, agradeço mais uma vez ao aceite, né, do Allan, da Úrsula, né, e passo a palavra, então, para o Ronaldo. Vai lá, Ronaldo, com você. Boa tarde, mais uma vez, a todas e a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Estão ouvindo aí, Mário? Tudo certo? Maravilha. Primeiramente, cumprimentar aí os nossos convidados de hoje, né, a Úrsula, que fala, não sei se tem mais pessoas do Pará, né, representando aqui o estado do Pará. Desde já, seja bem-vinda, muito obrigado pelo aceite, Úrsula. Também o Allan Kardec, né, o secretário de Cultura aí do estado de Mato Grosso, a Jordana, nossa pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu cumprimento a todos também os convidados, né, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aí para o nosso bate-papo. E para a gente ter uma organização, assim, primeiramente dos trabalhos, a gente vai fazer uma metodologia, assim, de forma muito direta, assim, né? Cada palestrante falará de 15 a 20 minutos, tá? Sem que faltar 5 minutinhos. É muito curto, exatamente pela dinâmica, né? A gente tem um espacinho no final para depois a gente abrir para as perguntas. Então, cada um tem um tempo de 15 a 20 minutos para uma exposição, né? E após isso, eu vou coletar as perguntas aí que foram feitas pelos presentes, pelos convidados, pelos participantes, e a gente abre para uma outra rodada de bate-papo. Desde já, o Mário falou o estado a arte do Estado, né? Na verdade, é a cultura do Estado, o Estado da cultura. E nessa conversa de hoje, nós gostaríamos que os convidados falassem um pouco sobre, né, nós temos aqui dois secretários de cultura, né, do estado do Pará e estado de Mato Grosso, e uma pesquisadora em políticas públicas relacionadas também à cultura. E o tema de hoje vai versar exatamente sobre esses processos aí, né, da cultura nos estados antes da pandemia, o que mudou, né, com esse novo cenário,
o que se tem aí de editais. O Allan Kardec já começou a falar um pouquinho, né? Tem a Lei Aldir Blanc, outras propostas aí do Fundo Nacional da Cultura, uma mobilização, inclusive, dos próprios secretários aí para viabilizar, né, esse fundo. Enfim, tem muita coisa a ser dita, né, no dia de hoje. Primeiramente, eu vou, se todos me permitirem, abrir a palavra para a Úrsula, né? A Úrsula, ela é jornalista, a Úrsula Vidal. Mais uma vez agradeço a presença. A Úrsula Vidal, ela é jornalista, ativista política, cineasta, tem uma ampla experiência na área do jornalismo, já foi repórter, apresentadora, produtora de documentário. Ela é pós-graduada em sustentabilidade e sua graduação em jornalismo, e também nossa secretária de cultura do estado do Pará. Está me ouvindo aí, Úrsula? Eu estou ouvindo aqui, estou vendo se eu coloco uma... Como eu não tenho um balãozinho de São João hoje, para ver se eu trago pelo menos uma mídiazinha para dar uma alegrada no nosso cenário. Está muito branca essa parede. Estou te ouvindo. Sem problema. Tranquilo. Aí, após a sua aula, a gente abre para o Allan, tá? E a gente finaliza com a Giordana. Tudo bem? Beleza, combinado. Muito obrigado. E aí eu vou te falando por aqui os 5 minutinhos. Se estiver ali finalizando, eu te dou um toque por áudio, tá bom? Olha, eu estou ficando assim, procurando ficar muito disciplinada, então eu já estou aqui com o meu cronômetro, porque são muitas reuniões que a gente tem feito, não só controlando o nosso tempo, mas cometendo a indelicadeza de controlar também o tempo das outras pessoas. Então eu quero ver se esse exemplo eu sigo, né? Porque eu também estou sempre controlando muito. Mas eu já posso começar, professor Ronaldo? Pode começar, por favor. Certo. Já vou começar a contar tempo. Tá bom. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professor. Só um minutinho, Úrsula, desculpe. Só lembrar que está sendo gravado, tá? Isso vai ser disponibilizado depois, tá? Está sendo gravado. Olha, eu estou tão disciplinado que eu até recetei aqui, que essa não era a minha parte. Deixa eu ver começar aqui. Então, professor Ronaldo, pelo convite, professor Ronaldo pela mediação generosa, uma saudação ao nosso querido secretário Allan, que está conosco no fórum, a Jordana, que está conosco aqui nesse debate, pesquisadora da cultura, contemporânea da cultura. Para ser contemporânea, ela precisa ser ancestral, ela se alimenta de todas essas nossas fontes, essas nossas raízes, essas nossas memórias ancestrais de povos originários, dessa memória de tempos imemoriais. E quero saudar também todas e todos que estão conosco aqui na sala. Estamos numa sala bastante animada, com muita gente. Queremos ver se teremos bastante participação também das pessoas que nos acompanham. Nós estamos com um imenso desafio nesse momento, mas que é um desafio que ele é um desafio já há alguns anos, quem tem sido muito fã de valorização e dos estados, por uma ausência mesmo do governo federal, né? Nós estamos aí já com o próprio Ministério do Turismo já sendo alvo de uma ação judicial por conta da completa paralisação do Fundo Setorial Audiovisual, por exemplo, né? Porque o Comitê Gestor não se reúne, então são mais de R$1 bilhão parados, com cerca de 900 projetos aguardando, por exemplo, a sua contratação, projetos premiados em editais, que são os editais do PRONAF, os editais de arranjos produtivos locais previstos dentro da nossa política pública de audiovisual, que já vinha consolidada há alguns anos, com financiamento garantido por lei, e é um dinheiro com recurso parado. Nós temos aí quase 500 milhões na Lua esse ano no Fundo Nacional de Cultura e R$1 milhão empregados. Então, é uma angústia que se avoluma, que se acumula e que desagou nesse cenário extremamente dramático para a cultura, para as nossas atividades culturais e para a cadeia produtiva da cultura, que nós chamamos de economia da cultura e da arte, né, que de maneira mais apropriada, nós entendemos que essa é uma denominação, uma categorização
que é mais apropriada, que é a economia da cultura e da arte. A economia criativa é mais ampla, ela abarca mais atividades, mas a economia da cultura e da arte está muito mais circunscrita a essas manifestações e atividades culturais que caracterizam os nossos saberes e fazeres e os nossos aspectos identitários também, regionais, locais, territoriais. Então, nessa pandemia, nós que somos gestores estaduais e municipais, que já vínhamos dando conta de uma política pública que estava muito, digamos assim, desidratada por falta de atenção do governo federal, somos ainda mais instados a dar respostas nesse momento em que o setor parou. E no momento em que os estados estão completamente estrangulados do ponto de vista orçamentário, fazendário, porque a economia também foi muito afetada pela pandemia. Então, quer dizer, a Lei Aldir Blanc, e aí eu já entro, por exemplo, fiz essa espécie de contextualização de uns anos para cá, né? E aí, nesse momento, a Lei Aldir Blanc se apresenta como uma possibilidade real de providenciarmos por meio dessa articulação. Eu não digo isso como gestora, mas como sociedade civil, porque essa articulação está muito mais ativada na própria sociedade civil, para que a gente tenha uma implementação real do Sistema Nacional de Cultura por meio dos sistemas estaduais. Nós, por exemplo, no estado do Pará, éramos até o ano passado, quando entrou esse novo governo, essa nova gestão da qual eu faço parte, nós éramos o único estado de fora, por exemplo, do Sistema Nacional de Cultura. Nós ainda não temos um Sistema Nacional de Cultura regulamentado, regulamente, nós precisamos regulamentar. Nós temos, dos nossos 5.570 municípios, milhares que não têm sistema municipal, que não têm conselho, que não se tem conselho, fundo. Então, essa é uma oportunidade muito rara, com esse mapeamento que nós vamos promover, de onde estão esses trabalhadores e trabalhadoras, quem são esses trabalhadores e trabalhadoras, quais as atividades desses estudantes, onde estão esses pontos e espaços culturais, qual é a configuração dessas atividades culturais, como elas são desenvolvidas, quantas pessoas trabalham nessas atividades, qual é o impacto no território dessas atividades. Então, nós vamos ter aí uma cartografia extraordinária, por meio de um mapa da cultura brasileira, que precisa ser feito pelos municípios e pelos estados, porque nós vamos precisar garantir o acesso a esses recursos, são 3 bilhões de reais, nunca um volume dessa monta foi irrigado para os territórios, para os estados e municípios, né? Então, nós já estamos nos organizando, professor Ronaldo, de uma maneira muito acelerada, com conversas permanentes, por meio de web encontros, de encontros digitais, de diálogos culturais, cada instância, ou cada coletivo, ou cada articulação, cada estado vai chamando de um jeito diferente, mas todos eles nessa conformação, e o que é uma surpresa positiva para nós. Nós percebemos que as nossas dificuldades logísticas de reuniões presenciais, elas acabaram sendo suplantadas por esse espaço virtual que possibilita essa presença. Então, como é que nós conseguiríamos, por exemplo, a presença de um gestor ou de um fazedor e fazedora de cultura da Calha Norte, que é uma região de difícil acesso, seja ele por meio hidroviário, por meio rodoviário ou por avião, né? Então, e aí a gente se conecta. Então, Fabiano Piluba, que é nosso eterno presidente, é nosso ex-presidente do Fórum Nacional dos Dirigentes e secretário estadual de Cultura, e a gente diz que ele é o eterno presidente porque ele é muito presente e é uma gestão muito compartilhada, ele diz que nós estamos em estado permanente de Conferência Nacional de Cultura, porque nós estamos ativados como se estivéssemos em conferência todos os dias. Aqui é parte, esse momento nosso é parte de uma Conferência Nacional de Cultura, né? Discutindo como os municípios vão implementar, como a sociedade civil precisará fazer uma participação efetiva, não só na validação desse processo cadastral de trabalhadores e trabalhadoras, mas de espaços e pontos culturais, mas também no controle social, no acompanhamento. Como vai ser esse cronograma de desenvolvimento? Como os estados vão trabalhar esse processo de validação? Como esses conselhos estarão presentes no processo de validação dos espaços, de validação dos cadastros, de validação do cronograma que tem que ser construído
de maneira coletiva. Então, esse é um momento não só de emergência, no sentido da urgência de fazer o recurso chegar, mas também do que emerge, de quem não era atendido, não se enxergava, não demandava, porque para além das políticas públicas que nós já implementamos, que são aquelas às quais eu me referi, de fomento, difusão, circulação e manutenção e preservação do patrimônio, nós temos uma outra imensa rede de trabalhadores e trabalhadoras da cultura que não necessariamente provocavam o Estado para a ativação das suas atividades, que eram, por exemplo, os músicos, os técnicos de sons, os DJs, os técnicos de PA, os operadores de PA, trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo, que desenvolviam atividades paralelas, como costureiras, como cenógrafos, não só dentro do teatro, não só dentro do São João, não só dentro dos reisados, das festas populares, das marujadas, dos cavalos marinhos, dos sambas de cacete, das festas que trazem toda essa tradição das cirandas, dos cocos, das cavalgadas. Quer dizer, então, essa grande rede de trabalhadores que desenvolvia trabalhos paralelos para além da cultura, agora, nas suas atividades paradas, estão olhando e dizendo assim, Estado brasileiro, nós precisamos desse apoio, porque absolutamente tudo parou. Então, agora nós vamos ampliar o escopo, inclusive, da nossa atuação, o olhar da nossa atuação. Então, o que é muito importante também? Veja, nós temos a rede SUAS, nós temos o Sistema Único de Assistência Social. Então, por meio desse mapeamento da vulnerabilidade social brasileira, você promove e planeja políticas públicas que cabem, vamos lá, uma planilha de Excel. Porque o planejamento do orçamento público ele é feito a partir de uma lógica cartesiana. Você precisa de uma planilha de Excel com quantas pessoas, onde, que grau de vulnerabilidade socioeconômica, do que elas precisam. Você tem o Sistema Único de Saúde. Qual é o tamanho da rede, quantas equipes de saúde da família, quantos hemogramas, quantas intervenções cirúrgicas, quantos exames, qual é o perfil socioeconômico, quem é mulher, quem é homem, qual a idade gestacional, quem está na idade reprodutiva, quem não está, quais são os idosos, quem tem doenças crônicas. Tudo isso compõe uma planilha de Excel que instrumentaliza o Estado para fazer política pública, para pensar sua lei orçamentária anual, para entender de quanto esse sistema precisa para responder às demandas locais. E o nosso Sistema Nacional de Cultura? Nós trabalhamos com um substrato que é imaterial, intangível, simbólico. Como é que a gente traduz isso que nós fazemos, que nós somos, que nós transpiramos, a maneira como vestimos, como comemos, como cantamos, como enfeitamos, como significamos, como somos? Como é que a gente traduz isso para uma planilha de Excel? Como é que a gente monetiza ou não monetiza para entender a necessidade da política pública, fazeres e saberes tradicionais de populações extrativistas, ribeirinhas, de povos que moram em territórios indígenas, em territórios quilombolas, as nossas manifestações culturais, que tudo que os nossos povos originários fazem, absolutamente tudo, do acordar ao dormir, tem cultura, é baseado em práticas e saberes culturais. Como é que a gente entende isso sem que você monetize o que é o estado de ser, o estado de existir dessas populações? Mas, ao mesmo tempo, essas populações precisam comer, precisam se locomover, precisam morar com dignidade, precisam acessar a educação indígena, precisam acessar uma saúde indígena, precisam de recursos. Mas a gente não pode monetizar esse saber e fazer. Mas nós precisamos valorizar e garantir que guardiões e guardiãs da cultura popular sobrevivam com dignidade, para que os saberes e fazeres não morram com eles. Nós já temos um arcabouço jurídico consolidado. Nós já temos a Lei Cultura Viva, nós já temos algum avanço, por exemplo, na prestação de contas e no entendimento dos órgãos de fiscalização e controle, que é a MIOSC, que entende como se movimentam as organizações sociais, que é diferente, por exemplo,
de uma obra, você não vai fazer uma prestação de contas como de uma obra. A Lei Cultura Viva traz essa vantagem para a gente, que o próprio processo de prestação de contas, ele também está ligado muito a essas entregas que são desse campo do imaterial e do intangível, mas que são do campo do simbólico. Eu não pego, mas está aqui, e sem isso eu não vivo. Então, nesse momento, nós estamos construindo, junto com a sociedade civil e com as ordenadoras e ordenadores de despesa, processos jurídicos, um ordenamento jurídico que dê conta da excepcionalidade, porque o ordenamento jurídico que nós temos hoje ele é ordinário para situações ordinárias, nós não vivemos uma situação extraordinária. Então, os gestores precisam se sentir seguros no processo de repasse, é preciso desburocratizar o processo de repasse, porque todo edital, todo chamamento é um cipual de certidões, e a gente está com uma situação grave hoje dos fazedores de cultura, então a gente vai, por exemplo, usar esses cadastros negativadores para fazer exclusão, ou o que a gente está fazendo é política pública de inclusão e de atendimento emergencial. Então, precisamos que os órgãos de fiscalização e controle, que são os tribunais de contas do município, do Estado, da União, compreendam a situação da emergência desse nosso povo, dessa nossa gente brasileira, garantindo segurança para os gestores culturais e esse estado permanente de Conferência Nacional de Cultura, que ele se enraize nos territórios e que isso seja um estímulo poético, mas um estímulo também de garantia de direitos de cidadania cultural para a nossa gente brasileira. Porque nós temos conquistas consolidadas, nós temos leis que consolidam essas conquistas, nós temos um histórico de programas desenvolvidos pelo governo federal que consolidaram essas conquistas, e a gente está num cenário que é desesperador de esfarelamento total dessas políticas públicas. Então, não só precisamos, agora, nesse momento, de reorganizar, como lutar pela retomada, inclusive pela luta da reestruturação do Ministério da Cultura, do MINC, que isso é uma coisa que está engatada aqui, que a gente nunca discutiu isso, nunca metabolizou isso, porque entristecedor, para além de todas as outras manifestações do governo federal, são extremamente agressivas com a cultura brasileira. Mas nós acreditamos que a partir dessa pactuação que foi feita com as lideranças na Câmara dos Deputados e com as lideranças no Senado, portanto, a gente teve praticamente unanimidade na aprovação das duas casas legislativas e uma pactuação feita com o governo federal com aprovação sem veto, e estamos nessa expectativa da aprovação para amanhã, nós acreditamos que nós vamos ter um novo capítulo sendo escrito nas políticas culturais brasileiras. E viva São João, viva a cultura do Brasil. Tudo bem, para mim já está bom. Maravilha, Úrsula, muito obrigado pela exposição. Aí, ó, sobrou 5 minutos ainda, mas aí aproveitaremos o nosso bate-papo posterior, tudo bem? Tá ótimo. Ok, muito obrigado, Úrsula. Agora gostaríamos de ouvir o Allan Kardec, colega aí de pós-graduação praticamente, né, no mesmo programa. O Allan, ele aqui um breve currículo, tá? O Allan, ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso, tem especialização em Gestão Ambiental, é mestre em Estudos de Cultura Contemporânea e atualmente está no doutorado também no programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea. E é o nosso atual secretário de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que nós, nesse momento, escutamos. E antes de falar um pouquinho, Allan, só um outro informe. Para todos os presentes, é importante que vocês se inscrevam no link que os moderadores estão mandando aí pelo chat, tá? Para que todos recebam o certificado. E também se faz necessário que esteja presente pelo menos 75% da comunicação. Tudo bem? Desde já, muito obrigado, Allan, pela presença. Está contigo. Obrigado, Ronaldo. Prazer estar aqui falando com vocês. Professor Mário, um grande beijo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui nesse bate-papo do ciclo de conversas Arte e Cultura em Debate. Bom demais te ouvir, Úrsula. A gente está lá no grupo do Fórum, né, de Gestores de Cultura Estadual, e a gente dividia as mesmas angústias, né? Nós, aqui do estado do Mato Grosso e do Pará, somos estados irmãos e esse processo territorial, ele está muito próximo, né?
Então, eu fiquei feliz de ouvir você e também de dividir contigo as nossas angústias. Eu tentei aqui me organizar na fala, mas também vou tentar ser bastante sintético. A arte do Estado, o Estado da arte. E aí o Ronaldo nos corrigiu aqui, a cultura do Estado e o Estado da cultura. Bem, nós assumimos a secretaria esse ano, aliás, desculpa, o ano passado, num novo modelo de gestão. No governo passado, infelizmente, nós não conseguimos avançar nas políticas culturais do Estado de Mato Grosso. Alguns anos aí ficou parado, fechamos museu, anos sem editais de literatura passou-se aí mais de 5 anos, não conseguimos organizar um sistema estadual de cultura, onde os municípios, os 141 municípios do Estado de Mato Grosso pudessem se organizar para que a gente fizesse um paralelo entre as políticas públicas de Estado e também dos municípios, mas enfim, passado essa primeira etapa do ano passado, que isso demorou uns 90 a 120 dias, nós conseguimos organizar com a equipe que está hoje na secretaria, com alguns técnicos que nós trouxemos de fora, produtores culturais, artistas, montamos uma equipe mista entre gestores e técnicos, e produtores culturais e artistas, e conseguimos colocar o bloco na rua. O ano passado foi um ano de recuperação para o nosso estado, e esse ano era o nosso ano alvissareiro, para que a gente pudesse colocar, então, as políticas públicas acontecendo. Como eu sou egresso do ECO, inclusive concluí o doutorado, já recebi até o diploma, quero agradecer aí os meus mestres do programa, eu sempre estou aí buscando, falando com o Mário, falando com a Ludmila, falando com a Maritê, com o meu orientador, buscando inspiração para que a gente possa fazer um canal entre a política pública e a política acadêmica também. Mas nós conseguimos avançar aqui num ponto, companheira Úrsula, muito importante, que já tinha acontecido uma organização no governo passado e esse ano nós demos destaque, que é no Observatório da Cultura. Nós conseguimos aprovar, em uma parceria com o terceiro setor, uma plataforma, a plataforma Estado do Amanhã, que é uma conexão entre o terceiro setor, que nos ajuda a identificar aí o impacto econômico das atividades culturais no interior do estado e na capital, junto com o nosso escritório de gerenciamento de projetos. Então, a gente já avançou um pouco nisso. Nós temos uma economista dentro da equipe, que é a Verusca, egressa da UFMT, que ela faz esse trabalho de tentar medir os impactos econômicos das nossas atividades, para que não fique apenas... apenas não, né? Que não fique apenas nas atividades culturais, mas que a gente possa ter números e dados para apresentar para o nosso governador, para o Tribunal de Contas, dos investimentos que a gente faz ao longo do nosso estado de Mato Grosso. E conseguimos preservar alguns editais. O edital circula, o edital de territórios, a gente conseguiu pagar, inclusive, muita coisa que foi realizada nos anos anteriores, então a gente conseguiu colocar o barco para tocar. Mas qual é o nosso grande desafio hoje, em termos de gestão? É justamente ter na mão esse mapeamento de quem são os fazedores de cultura do nosso estado. Quais são os nossos mestres da cultura popular? Quais são os nossos fazedores do cinema, da economia criativa, da literatura, biblioteca e leitura, das artes cênicas, da música, da dança, do patrimônio cultural, da cultura popular, e aí nós temos uma grande riqueza tal e qual o Pará, os nossos povos tradicionais, os indígenas, os nossos povos originários, os ribeirinhos e os quilombolas, os ciganos e os povos que trabalham na cultura popular, que vivem dela e que colocam para dentro de casa, a partir da sua arte, o alimento para a sua família. Esse é o nosso grande desafio, fazer a identificação desse nosso stakeholder, desse nosso boom de fazedores de cultura, aqueles que tecem a teia da cultura, e agora, nesse momento de pandemia, fazer a identificação deles para que eles possam estar recebendo esse recurso emergencial da Lei Aldir Blanc, e mais, que nós, da Secretaria de Estado, das secretarias municipais, para que a gente possa ter essa identificação na hora de colocar os nossos editais na praça. Por exemplo, nós acabamos de começar agora um processo de pagamento do edital Festival de Cultura em Casa.
nós realizamos, logo após a pandemia, um festival de lives. Lives na literatura, lives na música, na dança, e conseguimos alcançar 300 artistas. Mas já temos um cadastro de mais de 1.000 artistas que ficaram de fora, nós não pudemos ter condição financeira de alcançá-los. Mas esse processo desse festival despertou a possibilidade de a gente ter um começo de um cadastro. Mas eu recebi uma crítica, que eu repasso ela aqui para vocês, do nosso amigo Cristóvão, que trabalha com os povos de quilombo, os povos de terreiro. Como é que esses povos de terreiro alcançariam o Festival de Cultura em Casa se ele foi 100% online? Como é que eles têm acesso às redes sociais, acesso à internet? Então, esse é um papel das secretarias municipais, esse é o papel dos nossos conselhos, esse é o papel talvez aí do terceiro setor também, dos produtores culturais. Nós precisamos agora abraçar todo o segmento para que a gente não deixe ninguém de fora num próximo edital. Enfim, a Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, ela é dividida em quatro superintendências. Nós fizemos uma reorganização. Aqui. Nós temos a Superintendência de Políticas Culturais, e lá gira a maioria dos editais, principalmente os editais fundo a fundo com os municípios. Nós temos a Superintendência de Patrimônio Cultural, e essa superintendência nós temos os arquitetos, os engenheiros, os professores de história, os restauradores, as pessoas que cuidam do nosso patrimônio, e lá gira todas as políticas públicas relacionadas a esse tema. Nós temos a nossa Superintendência de Economia Criativa, e essa superintendência que a gente está tentando fazer a ligação entre o Escritório de Gerenciamento de Projeto, a nossa plataforma do Estado do Amanhã e o Observatório de Cultura, para ali fazer uma tangibilidade do poder econômico que a economia da cultura faz. E, por fim, nós estamos agora finalizando a organização da nossa Superintendência de Biblioteca, Livro, Leitura e Literatura. Nós temos uma biblioteca estadual, que é a Biblioteca Estevão de Mendonça. Ela é a coordenadora do Sistema Estadual de Biblioteca, Livro e Leitura. Então, essas 4 superintendências, elas caminham em simbiose, obviamente, com a nossa secretaria, mas elas têm a autonomia para fazer o seu trabalho em cada um desses seus segmentos. E essa organização, mais o diálogo com a academia, mais o diálogo com o nosso terceiro setor, e especialmente um diálogo com o Fórum Permanente de Cultura do Estado. Nós temos representantes do Fórum hoje na gestão, o Fórum qual eu participei sempre no processo de fazer as cobranças, né, na condição de parlamentar, na condição de fazedor de cultura também, e hoje, na condição de gestor, nós trouxemos para dentro da gestão representante do Fórum, e aí sim a gente consegue, com todo esse arcabouço, com o Conselho Estadual de Cultura, com a CIB, que é o Conselho Intergestores de Cultura, onde está o representante de cada território, a gente poder fazer políticas públicas a partir de um diálogo amplo com os fazedores de cultura do Estado de Mato Grosso. Eu tenho aí a responsabilidade de fazer a gestão dessa travessia do processo de Covid, onde parou tudo no Brasil e os recursos foram direcionados para a saúde, mas nós salvaguardamos aqui alguns recursos para editais, vou falar deles agora. Nós temos um edital, esse Festival de Cultura em Casa, que foi a partir de lives. Nós concluímos o edital de literatura, depois de 5 anos que o Estado não colocava o edital de literatura, para escritores mato-grossenses, para aqueles que fazem também a questão do processo de leitura e formação. Esse edital já está na sua fase final, e temos 2 editais garantidos ainda para esse ano, que é o Salão Jovem Arte. Nós vamos também recuperar o Salão Jovem Arte, com um espaço renovado para apresentação de todo o nosso acervo artístico do Estado de Mato Grosso, e um edital chamado Edital Afluentes. Mato Grosso, assim como o Pará, é banhado por vários rios. Aqui nós temos as 2 principais bacias hidrográficas aqui da região, a bacia do Rio Paraguai, que é a bacia Cisplatina, e a bacia do Rio Amazonas. E nós fizemos o edital Afluentes, que é justamente para esses territórios. Então, finalizamos o edital de Festival de Cultura em Casa, finalizamos o edital
e está pagando hoje o Festival de Cultura em Casa. O Festival de Literatura, e temos ainda 2 editais para esse ano, que é o edital Salão Jovem Arte, que tem a ver com as artes plásticas, e o edital Fundo a Fundo com os municípios. Isso é recurso da Secretaria de Estado de Cultura, do Fundo Estadual de Cultura, e estamos ansiosos para que o presidente sancione a lei Aldir Blanc, onde nós teremos aí a possibilidade, segundo os cálculos do nosso Fórum Estadual de Gestores de Cultura e também a Associação Nacional de Municípios, o Mato Grosso terá condição de receber 52 milhões de reais para atividades culturais, para ajuda emergencial para o setor, sendo desse valor 26 milhões dividido por 141 municípios e 26 milhões geridos pela Secretaria de Estado de Cultura. Lembrando que grande parte desse recurso será destinado direto para o fazedor de cultura, para o artista, especialmente aquele que trabalha exclusivamente da sua arte. Essa é a nossa expectativa. Depois, Ronaldo, professor Mário, a gente pode estar tratando especificamente disso. A nossa equipe está estudando isso com os grupos nacionais. Temos o Paulo Traven, que é o nosso secretário adjunto, a Cíntia, que está em todos os grupos, é uma técnica que tem mais de uma década de experiência em políticas públicas de cultura, junto com a Keiko e o Jean. O Jean, nosso colega doutor do Instituto, também do ECO, do Estudo de Cultura Contemporânea do FBT, está compondo conosco a equipe. Então, enfim, finalizando, todas essas áreas precisam de socorro imediato. Nós tivemos um período paralisado aqui no Estado, nós tentamos acelerar ao máximo, ano passado, essa conexão com as atividades culturais, e esse ano paralisamos de novo, mas na expectativa dessa retomada a partir agora do segundo semestre. A princípio, Ronaldo, era isso que eu poderia estar falando, e vou ficar aí à disposição para as perguntas no final da nossa live aí, tá bom? Um grande abraço, estou à disposição. Muito obrigado, Alan. Maravilha. Só lembrando que a Lei Aldir Blanc, ela né, como a própria Úrsula, o Alan já falaram, ela é uma lei que prevê a disponibilização de recursos tanto para trabalhadores diretamente, trabalhadores da cultura, né, artistas, produtores, oficineiros, professores de escola de arte e tudo mais, assim como de microempresas também e de bens e serviços relacionados ao setor, né, que ela está para ser sancionada aí, estamos nessa expectativa, né, todos nós. E então, agora nós recebemos mais uma convidada aí, desde já também nós agradecemos a Jordana Santos. A Jordana, ela é pós-graduanda lá no Estudos de Cultura, no programa de pós-graduação Estudos de Cultura Contemporânea, no ECO. Perdão, ela é pós-doutoranda, né? Isso, ela é pós-doutoranda, ela é doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia, mestre também no ECO, né, no programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, e é formada em jornalismo, em comunicação social. E seja bem-vinda, Jordana. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, professor Mário César, a todo mundo do RGDIC pelo convite. Feliz aqui em estar com 2 secretários de cultura que apresentaram um pouco da política cultural nos seus estados. Professor Allan Kardec, do ECO também. Eu fico feliz em ver os colegas do ECO que estão representando a cultura em diferentes áreas, seja no teatro, gestão pública, na dança, enfim, né, várias áreas. O ECO está bem representado em Mato Grosso e fora do estado. Feliz também de escutar a fala da secretária Úrsula, que também é presidente do fórum, inclusive acompanhei pela manhã num debate que teve na Câmara, muito rico, né, para falar com relação à Lei Aldir Blanc. Eu vou fazer uma explanação um pouco a partir desse diálogo que os 2 secretários falaram. E uma coisa que eu acompanho, a minha trajetória na cultura, obviamente, vem do ECO, começou na pesquisa, mas eu já tive algumas atuações em consultoria, até na gestão pública, de modo direto e indireto. Então, eu identifico, a partir das pesquisas que eu realizei, um dos principais problemas que eu vejo é a descontinuidade nas políticas públicas. Isso é algo que me inquieta.
tanto como sociedade civil, como pesquisadora, é algo que na minha pesquisa de doutorado eu apontei, tanto do perfil da gestão pública, por assumir, por reconhecer que existe essa descontinuidade, tanto de ponto de vista da sociedade civil, que sofre, inclusive eu vi alguma pergunta aqui, me perdoe, né, não me lembro o nome, perguntando, existem vários mapeamentos de cultura, mas e as ações de políticas públicas? Então, a sociedade civil, ela sofre muito com essas descontinuidades. E aí, a gente, se for pensar numa trajetória aí de políticas públicas de cultura no país, a gente tem alguns pesquisadores da área, por exemplo, o professor Albino Rubim, lá da Bahia, já foi secretário de Cultura, do Estado de Cultura da Bahia. Ele é um dos vários pensadores que pensam, criticam, promovem a política cultural no país, e ele fala que nós temos 3 tristes tradições. E dentre elas é que as políticas culturais no país, no Brasil, elas passam por momentos em que há autoritarismo, ausências e instabilidades. O que significa isso? Significa que as políticas culturais, por meio da gestão pública, elas geralmente são feitas nesses períodos. Se a gente for pensar em várias institucionalidades da cultura, órgãos, leis, que a gente teve, foi num período da ditadura, ou seja, ou com Getúlio Vargas ou com a ditadura militar. A gente teve alguns planos de cultura iniciais lá na década de 70, a gente teve vários órgãos públicos de cultura no nível nacional, mas a gente também, nos períodos democráticos, a gente sofreu com instabilidades, seja por conta dessas descontinuidades ou por outros motivos também. E a gente tem os períodos de ausência. A gente pode ver, principalmente nos períodos democráticos, nos anos 90, agora nos anos 2000, a gente estava tendo um crescimento muito grande do debate, da execução, do planejamento da execução de políticas culturais em nível nacional, e a gente é interrompido de uma gestão para outra, mesmo sendo de um mesmo partido, um partido progressista. O que isso tem a ver e o que isso reflete nos estados? Reflete muito, porque a gente tem um pacto federativo na cultura, ou deveria ter um pacto federativo na cultura. Isso foi falado, por exemplo, pela manhã, não sei se alguns de vocês acompanharam essa discussão que teve na Câmara hoje de manhã, muito se falou em SUS da cultura. Isso que eu estou falando, dessa descontinuidade ou desses períodos de instabilidade e ausência em períodos democráticos para a cultura, passa pela ideia de você ter um sistema nacional de cultura devidamente consolidado, não só institucionalizado, não só ter uma lei do plano de cultura, mas é preciso que esse sistema nacional de cultura, através do plano e do fundo e de outras ferramentas desse Sistema Nacional de Cultura, ele funcione. Para ele funcionar, você precisa desse pacto federativo, perdão. E esse pacto federativo, ele não vem funcionando desde mais ou menos 2015. A gente tem diversos problemas aí, não só da questão de troca da gestão de um governo para outro, a gente vê na inúmera troca de gestores, no governo federal, dentro da pasta da cultura. Isso enfraquece esse pacto federativo, isso enfraquece a atuação, inclusive, dos estados, porque os estados deveriam estar em consonância com essa política cultural em nível federal, assim como os municípios também têm uma consonância com os estados. Então, eu concordo muito com a secretária Úrsula, quando ela fala que a gente está com um super desafio, que, pelo que eu recordo nesses últimos anos, principalmente do ano passado para cá, quem mais tem feito ações relacionadas às políticas culturais são os estados. Então, é um grande desafio que o Estado enfrenta, porque ele vai ter, obviamente, não o mesmo tipo de orçamento para a cultura que a União tem, é uma porcentagem diferenciada, há um olhar dos governadores diferenciado, cada estado tem um olhar de um governador. Aqui o Mauro Mendes vai olhar para a cultura de uma forma distinta, como o Pará, por exemplo, vai olhar, ou a Bahia. A região Nordeste, tradicionalmente, ela tem uma força muito maior quando a gente vai ver secretários de cultura, orçamento, as discussões. Infelizmente, não quero dizer que não venha sendo feito aqui em Mato Grosso. Sim,
há muitas ações. O próprio professor e secretário Allan Kardec enumerou algumas que vêm sendo feitas, mas a gente tem tradições de descontinuidades muito sérias aqui na política cultural no Estado, mesmo tendo técnicos e alguns servidores da cultura que são fixos, porque só servidores lá na secretaria eles não vão fazer, depende de todo um capital político. Então, assim, eu acho que nós enfrentamos vários desafios, e aí vem um período de pandemia, onde esses atores da cultura, eles vão ficar mais fragilizados. Então, para ir dando uma conclusão da minha fala, eu acho que esse momento, apesar de todas as dificuldades e os desafios que a gente vem enfrentando, eu venho olhando de uma forma otimista, que a gente está retomando alguns debates que, por inúmeros problemas, a gente estava um pouco afastado nos últimos anos. E eu venho escutando, no meio, essa retomada dessa ideia de debate do Sistema Nacional de Cultura. Afinal, o Plano Nacional de Cultura, por exemplo, já deu os 10 anos do nosso Plano Nacional de Cultura. As atualizações do plano, se elas foram feitas em gestões passadas no extinto Ministério da Cultura, elas pouco são viabilizadas, divulgadas, difundidas para a sociedade civil. Há um hiato muito grande, tanto do prisma de gestor, por exemplo, gestor em nível federal para o estadual, apesar da força do Fórum Nacional de Secretários, o Fórum Nacional de Secretários Estaduais e Municipais, mas há esse estranhamento, esse ruído nessa comunicação, e principalmente ainda para a sociedade civil. A sociedade civil, ela pouco sabe das ações culturais, sobretudo quando ela está mais distante, por exemplo, em nível federal. Então, como que a cultura ela vai ficar sendo conhecida? Como que ela vai ficar destacada para aqueles que não são os fazedores diretos da cultura? A Lei Rouanet, que teve um escândalo da Rouanet, porque só fica mamando dinheiro do governo, não é isso, a cultura é muito mais que a Lei Rouanet, a gente precisa pensar urgentemente em todos os níveis, e a sociedade civil tem esse papel também de provocar, cobrar, estar presente em planejamento para a cultura, e a gente pode pensar no planejamento, a gente pensa na força dos planos, nacional de cultura, os estaduais de cultura, e quando a gente fala em plano nacional de cultura, ou plano estadual de cultura, a gente não está falando da institucionalização dele, a lei, propriamente. O plano é esse planejamento estratégico aí, com metas, os objetivos, prazo para cumprimento, como que vai ser mensurada essa meta. A gente pensa também no lado da sociedade civil, informação. Nada melhor do que nesse momento que a gente está em isolamento, os governantes aí, por meio da gestão pública de cultura, Estado, ou quem sabe em nível nacional também, propor mais formações online para a sociedade civil, seja os artistas ou não. Por quê? Porque a gente está num momento de pandemia, e mesmo aqueles que trabalham com tecnologia, mesmo aqueles que trabalham com a internet, têm um uso e um acesso à internet, não estava habituado a fazer cultura por meio de telas, gravando, usando softwares de edição, de vídeo, de áudio, ou fazendo live. Como que os nossos artistas vão concorrer com um Gustavo Lima, que tem uma mega produção de fazedor de live? Como que o seu Chico e não sei o que, uma dupla aqui de Mato Grosso, não sei de onde, ele vai conseguir ter o mesmo apelo com o público se ele não está dominando esses tipos de ferramentas, ainda não era habitual a ele? Então, o que a gente pode pensar? Porque eu não quero só falar que a gente está diante de vários desafios. A gente pode pensar conjuntamente academia, gestão pública, sociedade civil, aí representada pelo terceiro setor ou não, em soluções criativas para a gente tentar ressignificar esse período de isolamento. Eu acredito aí como professora, pesquisadora, que a formação ela é extremamente necessária, tanto para a gente retomar essa ideia do Sistema Nacional de Cultura, o que é? Como que eu sou impactado por ele ou não? Como que o Sistema Estadual de Cultura está funcionando? Como que eu sou impactado ou não? Diversos tipos de formação aí que a gente pode estar oferecendo. Então, eu acredito nessa força e
também pensar financiamento para a cultura. Já para encerrando, que eu acho que eu falei bastante. E financiamento da cultura, existem diversas formas. A gente não está falando só de lei Rouanet ou lei de incentivo à cultura. A gente fala também do fundo, como que funciona o fundo e como que a sociedade civil pode acessar esse fundo, editais, prêmios. E aí, só para concluir, de fato, uma ressalva que eu escutei pela manhã nesse debate na Câmara. A gente tem uma conformação na cultura muito diversa, tanto de cada estado, como para cada tipo de área na cultura. A música ou o teatro talvez tenham mais familiaridades com determinados tipos de financiamento para a cultura. Mas será que as culturas populares elas vão ter os mesmos meios, recursos e bagagem para estar acessando financiamentos da cultura? Talvez não. Então, a gente tem que pensar em instrumentos de financiamento cultural que também abarque essa diversidade de atores culturais. Eu admiro muito quem está na gestão pública, os secretários que estão aqui presentes, seus técnicos, seus servidores, porque é um papel muito difícil você lidar com uma área como a cultura, que ela não tem a valorização necessária, infelizmente ainda não tem, eu acredito nisso, mas ela tem vários desafios a ser feitos. E aí eu me coloco à disposição das perguntas e também para contribuir aqui no Estado de Mato Grosso em nível nacional, para a gente avançar nas políticas públicas para a cultura. E agradeço o convite. Maravilha, Jordana. Muito obrigado. Já estava te chamando de pós-graduanda. Nossa. Pós-doutoranda aí com a pesquisa nessa área de políticas públicas. Meus queridos, nós tivemos alguns elogios aos trabalhos das secretarias. Tivemos uma pergunta, deixe-me pegar aqui. A primeira pergunta da Sueli, feita pela Sueli Alves, né? Ela, inclusive, vocês já comentaram um pouquinho, né? Efetivamente, os estados, os governos falam muito sobre mapeamento de cultura, né? De quem faz cultura e tudo mais. Mas quais são os avanços na prática das políticas públicas e culturais? A Úrsula, de repente, pode falar um pouco mais sobre isso? Aí, Úrsula, o microfone está desligado. Professor Ronaldo, eu quero te dizer que a gente, mais ou menos uns 2 minutos e meio, uma ligação aqui, e eu queria só que você retornasse, por favor, essa questão que você pousou para a gente poder fazer essa contribuição. Por favor, te peço perdão por isso, querido. Maravilha. Sobre essa questão do mapeamento dos sujeitos que produzem, que fazem cultura, né? Efetivamente, existe essa necessidade desse mapeamento, né? Mas como que isso se dá na prática? Como é que esses sujeitos acessam essas vias, né, estabelecidas pelas secretarias de estados, municípios e pelo próprio governo, né? Então, a pergunta da Sueli é mais ou menos nesse sentido. A partir desse mapeamento, como que isso se viabiliza na prática? Pois professor Ronaldo, esse é um dos maiores desafios que nós teremos nesse processo, que é o desafio cadastral, que a gente chama. Porque o mapa é um desenho, é quando você olha ele consolidado, né? Nesse momento, nós estamos num processo de alimentação do mapa. Alguns estados já têm esse processo maduro, inclusive. O Ceará, a Bahia, Pernambuco, São Paulo. São Paulo sabe que tem 1.400.000 trabalhadores da economia criativa, por exemplo, né? Onde está inserida a economia da cultura e da arte. Mas alguns estados não têm. O estado do Pará, por exemplo, não tem. Então, nós vamos inaugurar o nosso mapa cultural com esse processo de amplo cadastramento necessário à implementação da Lei Aldir Blanc. E aí, nós vamos ter parcerias com os municípios. Cada estado está entendendo como é que pode fazer. No nosso caso, nós estamos optando pelo mapa para a cultura, porque ele é um instrumento já bem maduro mesmo. Em um dos lugares, o estado que a gente percebe que ele tem maior amadurecimento, não só pela interlocução com os municípios, mas pelas interfaces presentes, é o Ceará. Nós estamos usando esse processo de construção para contratação do mapa cultural, e é uma plataforma de software livre, mas ele precisa ser customizado para as exigências cadastrais da lei,
Ele precisa de uma operação. Ele vai ficar permanentemente aberto, mas ele vai ficar durante um período específico aberto para o cadastro, para os pleiteantes da Lei Aldir Blanc, que são trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que precisam desse acesso a esse recurso do benefício emergencial, e para pontos e pontões de cultura. No Pará, por exemplo, nós optamos até por ter um mapa único. Então, os municípios vão alimentar esse cadastro. O processo validador dos espaços e pontos que terão acesso ao subsídio, ele vai acontecer nos municípios, com os conselhos municipais de cultura, quem não tem conselho, com fórum, com comitês emergenciais que estão sendo montados. O que é a beleza disso também, professor Ronaldo? É que nós teremos uma ativação de municípios, são municípios muito pequenos, onde não tem uma Secretaria Municipal de Cultura, às vezes é uma diretoria de uma Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo, ou de uma Secretaria de Educação que tem um departamento e às vezes é uma mesma cadeira. Então, esse gestor ou gestora, sejam os secretários de educação, sejam os diretores ou responsáveis por esses departamentos, eles estão muito ativados. Estão pensando, nossa, a gente vai ter um recurso, mesmo que seja de R$39 mil para o município pequenininho, mas é um recurso que nunca chegou para aplicação nessa ponta. Então, essa ponta emerge, e esses trabalhadores e trabalhadoras da cultura, esses mestres, guardiões, eles vão chegar nessa secretaria e vão dizer, opa, a gente quer fazer parte desse comitê. Nós queremos entender, olha, lá na Vila do Cajueiro, por exemplo, a 150 quilômetros da sede, numa área rural, nós temos um ponto de cultura popular onde a gente tem uma prática de carimbó, nós temos uma casa de farinha tradicional, saberes e fazeres da cultura alimentar, de modos de fazer ancestrais, comunidades tradicionais indígenas, que hoje já misturaram com os saberes e fazeres tradicionais de comunidades quilombolas. Então, assim, isso tudo ativa o território. Nós vamos fazer esse cadastramento no meio desse mapa. Muitos estados estão optando. Por exemplo, os estados já tinham um mapa, estão fazendo um edital de cadastramento específico. Olha, a gente abriu. Só que a gente não pode ainda montar os comitês porque a lei não está sancionada. Depois desse processo de sanção, nós precisamos da regulamentação, que é essa construção que será feita pela União, porque vai ter uma regulamentação feita pela União, o recurso é da União, e regulamentações estaduais respeitando essas especificidades, as idiosincrasias, os imensos desafios que nós teremos. Por exemplo, no Pará nós temos 54 etnias, 400 territórios quilombolas titulados. Dessas 54 etnias, muitas aldeias em diversas TIs, que são as terras indígenas. Como é que a gente vai alimentar esse cadastro com populações não oralizadas na nossa oralidade, com populações não letradas no nosso letramento? Mas são populações riquíssimas, extraordinariamente ricas nos seus saberes e fazeres culturais. Então, esse mapa, para além desse cadastro voluntário que será estimulado, e para uma mediação nós vamos precisar fazer, por exemplo, nós estamos pensando em fazer isso com os assistentes sociais da Rede SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, porque esses assistentes sociais, eles chegam nessa ponta. O Bolsa Família chega nessa ponta. É onde o Brasil vai mais fundo, é nessa política de assistência social. Então, existe uma estrutura para o atendimento desse Brasil mais remoto, mais distante e mais invisível. Então, é essa rede que a gente vai usar para que esses cadastros, onde nós temos manchas de apagamento digital, nós temos exclusão digital ainda muito grande em diversos estados, principalmente no nosso país, então esse formulário é um formulário físico que será preenchido por esse mediador, validado por outras pessoas da comunidade, para trazer não só o CPF desse trabalhador da cultura, mas para trazer também um ponto de cultura validado. E se eventualmente não tiver essa possibilidade, por exemplo, de um preenchimento que seja físico, vai ter um preenchimento físico traduzido e mediado, mas com essa oralidade presente. A nossa parente Carapó, que fica na UDMB em Bocrê, que fica 2 dias de barco, ela vai falar na sua língua, vai ser gravado na sua língua e vai ter um upload para o mapa. E o mapa vai ter a presença dessa trabalhadora na sua oralidade, na sua forma cosmogônica, na sua forma de enxergar o mundo a partir dos seus símbolos, do seu olhar simbólico, onde tudo, na verdade, nos seus fazeres tem processos simbólicos extraordinariamente vivos. Então, é uma construção.
Então, nesse momento, os estados estão vendo como vão fazer. Agora, ainda tem um outro desafio do processo cadastral, que a Lei Aldir Blanc, ela prevê uma peneira. Então, por exemplo, quem tem emprego fixo, quem está recebendo desemprego, quem recebe benefício de prestação continuada, algum tipo de pensão, quem declarou imposto de renda com renda superior a 28 mil em 2018, então ela é uma faixa socioeconômica muito específica e para quem está realmente desassistido. Então, a gente já vai ter um processo de cruzamento cadastral para fazer a validação do trabalhador e trabalhadora. Então, por exemplo, em alguns estados, quem está fazendo esse diálogo entre o mapa e o processo de validação cadastral é o ente financeiro, é o agente financeiro. No nosso caso, é o Banco do Estado do Pará, porque nós operamos aqui 200 milhões de reais em crédito para pequenos e microempreendedores, para 80 mil pessoas. Então, o banco tem esse objetivo de cruzamento e validação cadastral. Então, a gente está enxergando os Brasis, cada pedaço do Brasil entende como pode fazer gerar isso, no processo de validação, e o mais importante, sempre com a presença da sociedade civil, validando, fiscalizando e fazendo controle social. Maravilha. Úrsula e demais convidados, assim, para a gente poder, que tem várias perguntas sendo feitas, para a gente poder agregar um pouco mais ao debate, eu vou pedir uma extensão de 3 minutos, pode ser, para as respostas, que aí a gente fala rapidinho e, de repente, já retoma para uma outra questão que foi feita. Tem uma pergunta para o Allan, né, o Allan Kardec, e também serve para os demais, a Jordana também, me parece que questionou isso, como que está essa relação das secretarias de Estado dos estados com a Secretaria Especial de Cultura, né? Por exemplo, mês passado o Fórum fez uma reunião, inclusive produziu uma carta aberta, né, solicitando o uso desse Fundo Nacional da Cultura. Como que está essa relação com o próprio governo federal? E também na própria fala da Jordana, ela fala sobre essas descontinuidades, né, essa ruptura essa ausência, essas lacunas nesses espaços aí, desses entes, desses gestores e da instituição de políticas públicas efetivas. Como é que vocês avaliam, no caso o Allan, como secretário aí do Estado de Mato Grosso, essa relação aí com o governo federal na aquisição do diálogo e dessas políticas federativas? Ronaldo e todos aí que estão nos acompanhando. Vou começar lá com a Jordana, para falar para ela que, assim, Jordana, você tem toda a razão, minha amiga, a descontinuidade, ela é assombrosa, e o que nós temos que construir são políticas de Estado, e infelizmente isso parece um jargão já antigo, né? Entra governador, troca governador, e vira política de governo, aquela coisa do jargão político, e é isso que a gente tem que combater. Mas a gente só consegue combater se a gente tiver um sistema nacional, estadual, municipal, forte de cultura. E, obviamente, participarmos dos processos. Nós participarmos e colocarmos as nossas pautas, agora nas eleições municipais, nas eleições estaduais. Muitas vezes o artista se isenta, até por medo de qualquer tipo de represália e tal, mas é algo que a gente tem que superar nisso e colocar a nossa marca. Olha, isso não pode ser mexido. Vou dar um exemplo para vocês. Nós recuperamos aqui no Estado a premiação Ponto de Cultura. Os pontos de cultura são tão antigos, né? Foram instituídos lá no começo do governo Lula com o ex-ministro Gilberto Gil, querido ex-ministro Gilberto Gil. E durante um tempo aqui no Estado de Mato Grosso não conseguimos avançar na questão dos pontos de cultura. E o ano passado nós fizemos uma premiação de R$1 milhão para 30 pontos de cultura. E os pontos de cultura, também responde a questionamentos aí da Jordana e de colegas, faz com que a gente consiga colocar em prática as políticas culturais, mantendo vivo um ponto fazedor de cultura permanente, que não seja algo extemporâneo como um festival ou como um edital. O ponto de cultura é permanente, então é uma prática de manutenção de políticas públicas interessante. Ronaldo, a articulação com a atual Secretaria Nacional de Cultura não existe.
graças ao bom Deus, a todos os nossos deuses da cultura, o PAN, nossos deuses negros, nós temos o Fórum, nós temos a Úrsula, nós temos os nossos colegas que conseguem quebrar essas barreiras e fazer com que a gente tenha resultado. Como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que foi de incentivo da Câmara. Né? Nós temos a Benedita da Silva como a expoente dessa lei. Graças a Deus nós temos um Congresso, não precisamos exclusivamente do Executivo para a gente conseguir avançar nesse sentido. Não tem diálogo, estão perdidos, a gente percebe que os técnicos estão com medo de fazer qualquer tipo de avanço no diálogo conosco, e o que a gente precisa é fortalecer agora. O que a gente precisa é fazer com que o presidente sancione. Se não sancionar, pelo menos não vete e volte a lei para o Congresso vai promulgar. Mas eu espero que esses tempos sombrios passem e que a gente possa tirar uma grande lição desse momento que nós estamos todos concentrados aqui na rede social. Maravilha. Outras perguntas, de repente a Jordana pode comentar para a gente. Como é que vocês analisam o alheamento da grande mídia brasileira em relação à cultura da Amazônia Legal, né, incluindo Pará, Mato Grosso e outros estados? Se esse questionamento, porque aparece sempre o Nordeste, o Sul e o Sudeste, né, que ganham mais visibilidade. E como é que você avalia, de repente, Jordana, essa questão das mídias, né, essa influência das mídias sobre esses processos da cultura? Ronaldo, eu acredito assim que eu não sei se eu vou responder diretamente, mas a minha visão sobre esse assunto é o seguinte: a gente tem possibilidades na internet de difundir, talvez, tanto quanto se fosse um veículo de uma mídia tradicional. Então, assim, a partir do momento que você tem alguma projeção de cultura do Nordeste numa novela, a gente também tem a possibilidade disso estar sendo difundido por outros recursos, aí diversas redes sociais que a gente tem. Eu não estou dizendo que um é mais, outro é menos, mas em questão de visibilidade, é possível também mostrar essas culturas de locais como o Norte ou a região Norte de Mato Grosso. Eu acho que são regiões diferentes. Apesar de ter uma parte da Amazônia ali, por exemplo, a gente fala em Alta Floresta e outros estados, aí, outros municípios de Mato Grosso, a gente tem uma forte presença de sulistas. Então, a gente não tem uma certa identidade amazônica consolidada como a gente tem em outros estados. Então, é um mix cultural. Mas eu acredito que a mídia, ela realmente vai dar mais visibilidade em algumas coisas que já estão até, entre aspas, na mídia já está consolidada. E eu arrisco a dizer que, na contramão disso, a gente pode usar outros meios. E aí eu reforço o que eu falei na minha fala inicial. Como que esses atores culturais, eles podem, entre aspas, concorrer com essa grande mídia mais tradicional? A força das mídias sociais digitais, o uso dessas mídias, pode ser que eles usem como uma vitrine para divulgar os seus trabalhos. Não só os atores os atores culturais, mas quaisquer profissionais. E aí, é o meu questionamento da gente reforçar, seja a universidade, ou seja o Estado, ou parceria dos dois, formações, pensando nesse público da cultura. Como que um ponto de cultura pode divulgar mais o seu trabalho lá no Norte de Mato Grosso? Né, e pensar nessas ferramentas, nesse uso, sei lá, ele poderia estar usando o TikTok, ele poderia estar usando o Insta, ou ele já usa, mas ele não está fazendo um uso tão efetivo para alcançar e ter um engajamento do seu público. Então, eu vou meio na contramão da pergunta, minha opinião. Tranquilo, Jordana. A gente tem, provavelmente, pelo fato da maioria dos participantes ser do estado de Mato Grosso, né, então a maior parte das perguntas se destinam para o Allan Kardec, mas eu gostaria que de repente ele pode falar um pouquinho depois, mas eu vou direcionar nesse momento para a Úrsula, a pergunta feita da Priscila Fernandes. Em tempos atuais em que a política cultural em âmbito federal nada tem feito para a valorização da classe artística, como isso também é refletido no contexto das esferas estaduais e municipais? Trazendo também para o contexto, no caso do Pará, né? Ela perguntou Mato Grosso, mas
de repente o Alan comenta um pouquinho depois. Então, especificamente sobre essa questão da classe artística. Ronaldo, né? A Úrsula saiu já. Ela teve ela saiu? Tem uma outra reunião agora. Pediu desculpas e tudo, agradeceu e saiu. Filha, que eu fiquei no chat aqui e não percebi. Então, Alan, pode responder, por gentileza? Como é que a classe artística fica aí nesse contexto, nesse cenário, né? Ronaldo, claro que eu posso responder. Isso é terrivelmente fato. Nós somos um sistema. É óbvio que a gente não precisa exclusivamente do governo federal para que a gente possa produzir as nossas ações aqui de incentivo à classe artística. E também, isso também se refere aos municípios. Mas imagina que nós temos hoje uma secretaria que era um ministério e que virou uma secretaria que reduziu o orçamento drasticamente, que nós não temos ministros. Não vou nem citar o caso dos últimos ministros e da última ministra que passou por lá, e, enfim, descontinuidade total, falta de compromisso com a classe artística, com a classe cultural, com esse patrimônio fantástico que é a cultura no nosso Brasil, e nós aqui no Estado, infelizmente, aí eu quero aqui colocar a mão palmatória mesmo, infelizmente a gente não consegue colocar nem o nosso orçamento para funcionar. Nós temos garantido que 0,5% da nossa receita corrente líquida seja investida na cultura. Isso daria, o ano passado, mais ou menos os 50 milhões de reais. E a gente conseguiu, esse ano, um orçamento de 10 milhões na finalística, porque na hora que chega a conta para a Secretaria de Fazenda, ele coloca água, luz, telefone, aluguel, equipamentos públicos, salário nós conseguimos tirar. Mas coloca o custeio em cima desse recurso do Fundo Estadual de Cultura, que é um grande equívoco, que nós estamos na luta para que esse recurso seja para a área fim, seja para atividades culturais, seja para o ambiente da cultura receber esse recurso. E isso, com certeza, reflete no município. Os municípios precisam ter um orçamento destinado para as atividades culturais. Não deixar exclusivamente para o aniversário da cidade, fazer uma festa, ou para algum festival de rodeio, alguma coisa assim. Nada contra, ao contrário. Acho que tem que ter os eventos, mas as atividades culturais elas precisam ter fomento permanente. Nós precisamos ter atividades culturais fomentadas diariamente, dentro do nosso orçamento. Então, é isso que a gente defende, e o que a gente defende também é que essa pauta seja pauta também de políticas públicas na discussão do dia a dia do povo. A gente, óbvio, faz as discussões sobre saúde, sobre segurança, sobre responsabilidade social, agora a questão está chegando próximo às eleições, mas a discussão sobre políticas públicas de cultura tem que estar também no nosso dia a dia, tem que estar na mesa do bar, tem que estar dentro de casa, até porque, se a gente for parar para analisar, hoje, com o processo de pandemia, todo mundo, ou quase todo mundo, recluso em casa, nós estamos consumindo mais cultura. Nós estamos dentro de uma tecnologia, de um espaço de diálogo cultural, nós estamos lendo mais, nós estamos vendo séries, Netflix, nós estamos ouvindo mais música, enfim, nós estamos consumindo mais cultura. Imagine se a gente não tivesse esse ambiente para respirar mais cultura dentro de casa, né? Então, é uma política pública que está dentro da nossa Constituição e a gente precisa, cada dia mais, ampliar esse debate com a academia, mas o debate com a própria sociedade. É o que está faltando, é a gente conseguir colocar isso na pauta do dia a dia. Tem uma pergunta aqui, se a Jordana comentar sobre a questão dos recursos, né? A pergunta é de Selma. Será que eles não acham que essa questão, né, passa principalmente pelo montante da distribuição dos recursos? Porque podemos ter editais, mas com recursos parcos, e isso requer uma política pública séria. Provavelmente ela está questionando essa questão da distribuição sempre do montante, né, financeiro, a cultura, né, inclusive o Alan acabou de comentar aí, que é sempre esses embates, claro, para galgar mais valores, né. Jordana, pode responder a pergunta da Giselma sobre como é que essa política pública ela é afetada pela questão dos recursos aí, dessa distribuição.
O professor e secretário Allan Kardec já falou um pouquinho no final da fala dele. Infelizmente, a gente é totalmente impactado. Se a gente não tem o recurso na cultura, não tem como a gente fazer o fomento, a distribuição. E também nada adiantaria a gente ter institucionalidade no financiamento da cultura. A gente tem uma lei de incentivo à cultura, mas não tem orçamento, é impossível você colocar o negócio para funcionar. Obviamente que é importante a gente ter uma lei estadual, por exemplo, de incentivo à cultura, a gente ter a lei do fundo que já tem, isso tudo é importante, mas o principal eu acho que vai passar um pouco aí na questão do capital político, como assim? Dos nossos governantes terem o olhar para a cultura, de que é necessário ter um mínimo, um quantitativo, uma porcentagem ali, e aí pode seguir a lógica do Sistema Nacional de Cultura ou não. O ideal é que seguisse até a mais da porcentagem do Sistema Nacional de Cultura, que é proposto, mas isso é bem difícil, a briga é muito grande. Então, assim, para deixar da gente ter políticas esporádicas, as soluções é a gente ter, por exemplo, a lei dos pontos de cultura lá, a Lei Cultura Viva, a gente tem essa lei, então a gente vai ter uma institucionalidade de poder, independente do professor Allan Kardec continuar na próxima gestão ou não, o outro ele vai ter que ter olhar para essa política cultural. Só que ele não vai poder fazer se a gente não tiver também a política e a institucionalidade para os financiamentos culturais. Então, acho que a briga muito séria, muito grande que os secretários têm, esse desafio, é essa briga por orçamento. E pensar, talvez, não sei, também enfim, eu acho que o financiamento cultural é um dos maiores desafios, tanto é que a Lei Rouanet mesmo, ela está desde o início dos anos 2000, quando o Lula, ex-presidente Lula, junto com o ex-ministro Gilberto Gil, começaram as discussões para a atualização da Lei Rouanet, e essa lei ficou empacada, nunca foi para frente, e a gente tem uma lei defasada do início da década de 90. E os estados também sofrem com isso, porque eles podem fazer essa atualização ou fazer legislações para o financiamento da cultura, mas aí passa lá para a Câmara, no caso dos municípios, ou a Assembleia, no caso do Estado, ela fica empacada. Isso é briga de capital político. E o professor Allan Kardec, que também já esteve lá na casa, ele sabe bem como é isso. Então, a gente precisa de uma base consolidada, e talvez a sociedade civil pode ajudar a gente pensando em quem a gente elege também, seja em nível do município, seja em nível do Estado, né? Na próxima eleição, que deputado a gente vai querer ter lá na nossa casa, lá na Casa do Povo? Um deputado que ele simplesmente tem um olhar para a cultura, que a cultura vai ser só evento, ou que nem passando por evento vai ter. Então a gente tem que repensar um pouco isso. É um desafio muito grande, né? Eu tentei responder aí, não sei se... Não, é por aí mesmo, né? Inclusive, assim, já entrando na pergunta do Leandro, sobre essa questão de direcionamento de valores de recursos, né? Inclusive, nesses períodos recentes de polarização política e o próprio governo tendo uma postura muito eleitoreira, inclusive, né? Esses movimentos contínuos aí, provenientes do governo federal, no sentido de estar sempre se reiterando e enfim, direcionando seu discurso para uma categoria específica, como se estivesse nas eleições. Aí a gente tem a pergunta do Leandro, no sentido de que aí o Alan podia responder, possível que haja uma interseção entre os valores ideológicos do governo federal para o desenvolvimento de políticas públicas, de políticas culturais a nível federal, estaduais e municipais, né, como, por exemplo, censura ou direcionamento, aí eu já complemento a pergunta dele, de repente o direcionamento de projetos e de, enfim, destino de recursos para uma certa modalidade ou setor ou nicho cultural a partir de um direcionamento ideológico por parte do governo? Vocês percebem, vocês sentem isso, Alan? Ronaldo, assim, eu vejo que nós derrotamos eles. Dentro dessa questão da cultura, o que foi organizado taticamente, estrategicamente na campanha do presidente, que ganhou a eleição, é o presidente de todos,
tentou desmontar o aparato cultural no Brasil, que, segundo ele, gerava um debate e uma certa construção do campo ideológico mais, do campo popular, no campo mais à esquerda. E, repetidamente, eles tentaram desconstruir isso, ao ponto de colocar um imbecil lá, representando um secretário de cultura do nazismo. Então, assim, coisas absurdas que não dá para imaginar que no século XXI, já na segunda década do século XXI, a gente teria algo desse jeito. Só que a Lei Aldir Blanc foi a derrota definitiva desse modelo de gestão autoritária e sectária, uma gestão sectária mesmo. Então, assim, foi uma derrota, uma lei que foi criada no Congresso e ele não conseguiu segurar. E se vetar, vai voltar e vai ser derrubado o veto. Então, eu penso que a arte venceu o medo. Eu penso que a cultura venceu o sectarismo. E esse é um grande momento político da nossa classe, dos acadêmicos, dos intelectuais, dos fazedores de cultura, mas a gente precisa entender. Porque essa grana que virá é uma grana realmente com condição de fazer boas atividades, e chegar à classe artística e os produtores culturais, enfim, mas que isso foi um movimento realizado no Congresso Nacional, sob forte resistência do governo federal, e ganhamos e vencemos. Vencemos ela na Câmara, vencemos ela no Senado, estamos esperando a sanção presidencial. Então, assim, resumindo, houve sim desde o início uma tentativa de sectarizar as políticas de cultura e perderam. Tanto é que passaram aí inúmeros secretários lá e ninguém quer ficar. Maravilha, Alan. A gente já está encaminhando para o final. Temos aqui mais um comentário do skater Jonas, falando que a Jordana ela fez um comentário importante no sentido de que os deputados que foram eleitos, que deputados teremos na Assembleia para a próxima eleição, e que, infelizmente, o povo tem votado em peso em candidatos que enxergam quase tudo como pecado no âmbito da cultura, né? São radicalmente conservadores, certamente dirão não a quase tudo que as secretarias de cultura tentaram implementar, né? Então, tem esses fluxos aí, né, inclusive de perfis, de partidos, e sempre esses embates internos que são necessários, né? O diálogo é produtivo, mas sempre algumas questões de políticas públicas esbarram nesses processos aí. O Leandro, e aí a gente já encaminha para o final, perdão, é o Adailton. A Jordana quer falar. Vai lá, Jordana. Diga. Desculpa interrompê-lo. Na verdade, eu fiquei curiosa com a fala do professor Allan Kardec, nosso secretário aqui do Estado de Cultura do Estado, quando ele falou lá do pessoal do escritório, lá da Secretaria de Estado de Cultura e Esporte, que está realizando um observatório da cultura. Aí eu fiquei curiosa, primeiro que eu queria saber mais sobre isso, né? Eu acho uma ação muito válida. O Mapas, ele tinha o ideal, né? Ele buscava realizar uma determinada forma de mapeamento e seguir aquela lógica do governo federal que já utilizava o Mapas, que era uma plataforma colaborativa. Esse observatório da cultura, como que vai ser? Ele vai utilizar o Mapas ou não? Enfim, fiquei curiosa. Posso responder? Diga aí, Alan, vai lá. Nós vamos utilizar sim o Mapas. Nós tivemos um problema com o Mapas aqui em Mato Grosso por conta da MTI, que é o nosso setor de produção de inteligência nas áreas virtuais e tudo mais. E o observatório, na realidade, é um grande projeto, mas ele está dentro de uma plataforma chamada Plataforma Estado do Amanhã, que é coordenado pela Verusca, que é a nossa coordenadora do gerenciamento de projetos culturais. Então, a gente pode ir lá fazer esse diálogo com ela, já temos muita coisa junto. Nessa plataforma, nós temos aí observadores já contratados da UFMT, tanto no campo da cultura, quanto no campo do esporte e lazer, quanto no campo do turismo e da economia, porque essas áreas são convergentes. Por exemplo, existem várias atividades
que se converge num festival de pesca, por exemplo, que tem os nossos cantores, os dançarinos, e tem também a parte esportiva da parte da pesca. Então, vai ser uma plataforma multidisciplinar, né? Então, mas vamos utilizar o mapa, sim. Então, mas são coisas separadas, vão continuar utilizando mapas e vai ter essa plataforma que a ideia é ter um mapeamento mais preciso, né? Isso, perfeito. Vamos continuar utilizando mapas e o mapa será uma das grandes ferramentas utilizadas para essa medição. Mário, alguma questão? Não, eu só tenho a agradecer imensamente a Úrsula. É só um segundinho, Mário. Antes tem uma última pergunta, antes do fechamento. Perdão, é que você abriu o microfone e achei que você ia fazer algum comentário. Eu abri de... Tá, tem um último comentário, a última pergunta. A última pergunta do Adail. No campo da gestão, quem define o que é cultura e o que não é cultura? Né? E como é feito esse processo de reconhecimento e contemplação na hora do recebimento dos recursos? Quer comentar um pouquinho? E Jordana, de repente o Alan, fiquem à vontade, de repente vai para o Alan, que está na gestão aí, né? Acho que é mais direcionado. Legal. Isso, quem fez a pergunta, Ronaldo? Foi o Adailton, inclusive membro do RGDIC. Tá, obrigado, Adailton. Pergunta muito interessante. Nós temos algumas dificuldades com as emendas dos meus colegas deputados lá. Eles mandam emendas lá de 30, 40, 50, 100, 200 mil reais para algumas atividades que a gente fala, pô, mas isso aqui vai encaixar onde no perfil das atividades culturais de determinado município, né? Para isso, nós recorremos ao Conselho. Nós temos um Conselho Estadual de Cultura, que é eleito, e nós temos a CIB, que é o Conselho de Gestores de Cultura, Conselho Intergestores Bipartite, quando a gente tem alguma dificuldade nesse sentido de identificação das atividades culturais. E toda a organização do setor, que passa pelo cinema, né, pelo audiovisual, pela literatura, artes cênicas, música, dança, patrimônio, cultura popular, povos tradicionais, fotografia, enfim. Esses segmentos são os segmentos que nós já conseguimos tangibilizar na condição de cultura. Mas a secretaria, ela está sobre a égide de um conselho. E esse conselho, ele é um conselho da sociedade, formado por fazedores de cultura, produtores culturais, pessoas que têm a expertise nos diversos fazeres da cultura, né? Então, é o nosso conselho, nosso oráculo. Maravilha, Alain. Já fui conselheiro, 2005, 2006. Ave Maria, pedi para sair. A barra é pesada. Não aguentei, não. Me deprimi. Mário, antes da gente fechar, então eu vou abrir a palavra para a Jordana, né? De repente, assim, fazer seus agradecimentos e, se possível, rapidamente dizer, porque a gente não conversou sobre... Oi, Mário. Te interrompi um minutinho. Podia ver se um dos meninos ou alguns dos meninos do grupo querem perguntar alguma coisa, tal. O Adailton, a Giselma, o Leandro, o Everton. Eu quero, se possível. Eu já ouvi um eu quero aí. Vai lá, o Adailton falou. Então, agradeço ao Allan Kardec, né, pela resposta. E eu fiz a pergunta porque eu fiquei contemplando, né, a fala de vocês e fiquei perguntando, né, a questão de quem define o que é cultura e o que não é, né? Aqui vou falar aqui no Nordeste, nós temos um cenário que é bem complicado, né? Porque tem uma parte, né, da cultura ligada à questão afro, por exemplo, que não é reconhecido como cultura, e aí fica fora dos editais, fica fora de receber os recursos, e um outro mais conservador que está dentro ali daquele edital e é contemplado, né? E aí é um grande problema que nós temos, né? Então, quem vai definir o que é cultura e como é que é feita essa seleção, né? Esse reconhecimento para poder receber, então, esse recurso. E eu fico muito preocupado com o cenário atual por conta
desse conservadorismo, ou sei lá, o que a gente está passando, que os grupos minoritários estão cada vez mais sendo atacados, né, e excluídos, e desse processo de reconhecimento de fazedor de cultura. Então, como a gente poderia pensar, né? O que é que vocês pensam sobre isso, né? Isso é uma faca, não é de legumes, não, é de muitos legumes, né? É de uma salada mesmo, porque essa discussão do que é a cultura, quer dizer, ela passa, inclusive, principalmente por uma questão do próprio poder. Poder, da legitimação, da visibilidade, e etc, etc. E é claro que, né, populações, grupos, né, que não estão exatamente na gravitação do poder, elas vão estar sempre sendo excluídas, né, e de algum modo jamais serão consideradas cultura, exatamente, né? Então, isso é um problema. Mas eu acho que essa é uma questão que aí o Alan, eu acho que respondeu adequadamente, quer dizer, isso vai para um conselho, aqui no Mato Grosso, né? Existe um conselho de cultura. Quer dizer, esse conselho vai ter condições de discutir isso, de trazer isso à tona, né? E de viabilizar, né, digamos assim, a existência cultural e artística desses grupos, não é menos privilegiado, é não privilegiados, né? Então, trazer esse grupo à tona, eu acho que... E aí, eu já vou comentar tudo, viu, Ronaldo? Já atropelei o Adailton, mas aí, Adailton, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, tá? Mas não, aí, com aquilo que a Úrsula falou, quer dizer, existem grupos, comunidades, povos, etc, etc, que funcionam numa outra lógica, uma lógica que é muito diferente da nossa. Então, assim, enquanto a gente não entendê-los, quer dizer, entender que é outra lógica, que é outra coisa, e aceitar enquanto tal, eles vão ter problemas, com certeza, e nós vamos ser privados, né, de poder, de usufruir, e eu digo usufruir no sentido não mercadológico, mas no sentido existencial da coisa, né, da presença deles, da parceria deles, né, do contato, do afeto deles. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, essa percepção que a Úrsula colocou e que o Allan Kardec não disse explicitamente, mas por tudo que ele falou, vai na mesma linha, quer dizer, é uma linha de inclusão muito poderosa e muito forte. E tem que acontecer. Né? Tem que acontecer exatamente essas pessoas, porque, na verdade, aí sim, quer dizer, não são eles que têm que mudar nada. Nós é que temos que mudar a nossa concepção. Nós é que temos, quer dizer, a nossa lógica é que tem a preocupação de classificar e de pôr em caixinhas todas as coisas. É isso aí, branco, é preto, entendeu? É isso, é aquilo, tudo em caixinha. Né? Na verdade, a lógica dele está numa outra relação com o mundo, com as coisas, com as cores, né? Então, acho que é isso, e essa pegada é muito interessante e muito, eu diria, muito nova. Eu nunca tinha ouvido falar ainda, não. Acho muito nova. E só para finalizar, Jordana, aquela coisa das 3 tristes tradições que você falou, que o professor fala, se eu posso estar muito enganado, eu não conheço esse professor, esse texto e tal, enfim, essa fala dele. Mas 3 tristes tradições provavelmente venha de um poema do Olavo Bilac, chamado Música Brasileira, que em determinado momento ele fala das 3 raças tristes, que é o branco, o preto e o índio, que é a composição do Brasil, né? A composição da música brasileira é feita por essas 3 raças tristes, como ele chama. Provavelmente vem daí. E eu queria, então, dizer
que foi uma honra, um prazer muito grande recebê-los aqui em casa, na minha biblioteca. Foi genial, o café estava muito bom, o Gatorade estava delicioso. O Gatorade com gelinho na taça, uma coisa muito boa, que eu com certeza faremos logo, logo, tá? Logo, logo muito, estaremos juntos e faremos isso aqui, como costumávamos fazer nos nossos cafés da manhã aqui em casa, né? Então, quero dar um alô especialíssimo para o Lana, que adoentadinho, mesmo assim, entrou e participou dessa sessão, né? Essa conversa. Agradecer a todo mundo, a todos os gêneros presentes, né? E agradecer mais uma vez a Jordana, ao Allan Kardec e a Úrsula. E paro por aqui. Ah, sim, e anuncio para o dia. Peraí que me mandaram a data, deixa eu olhar aqui. Próximo encontro, Mário? Dia 8 de julho, o nosso terceiro encontro, nossa terceira conversa, dia 8 de julho, às 10 da manhã, que é o cinema brasileiro produzido em Mato Grosso. A gente vai conversar com o pessoal que está produzindo cinema aqui. Está produzindo cinema, mas é exatamente isso. Está indo. O Bruno Bini chegou da Espanha, doente, pegou coronavírus lá porque foi receber um prêmio. Já pensou? Que droga? Foi receber um prêmio na Espanha, né? Então, e o Bruno se ele tiver tempo, puder aceitar, então nós vamos trazer esse pessoal que está produzindo cinema aqui em Mato Grosso e ganhando o mundo. É isso, gente. Obrigado mesmo. Maravilha, Mário. Muito obrigado pelas palavras. Jordana, considerações? Primeiro, agradecer muito ao convite, né, do RGDIC, nesse grupo aí que está com o professor Mário César e o Ronaldo aí na liderança, os dois. Agradecer aos colegas do ECO, colegas, alunos, a quem eu não conhecia e que eu tive o prazer de conhecer aqui. Algumas carinhas eu estou vendo, outras pela foto. Foi muito legal retomar esse tema, que é um tema lá do doutorado e que, às vezes, no ECO eu não tive tanta oportunidade de conversar, mas aprendi bastante com os secretários. E olha, desejo muitíssima sorte, porque estar na gestão pública da cultura não é nada fácil, são vários desafios, mas eles têm um acolhimento muito amoroso de toda a sociedade civil e de todos os artistas, e eu acho que cada vez mais a sociedade civil ela está se colocando presente para participar desses processos. Então todos os espaços que tiver aí no governo, aí na gestão pública estadual, a sociedade civil vai se fazer presente. Eu me coloco à disposição para quem tiver assistido aqui, quiser me contactar comigo, aí meu e-mail posso deixar e outros contatos, estou sempre aberta ao diálogo. E é isso, desejar um ótimo fim do dia para vocês. Obrigada e até a próxima. Maravilha, Jordana. Mais uma vez, eu reitero, eu agradeço as palavras do Mário de agradecimento. Espero que tenhamos outras oportunidades aí de conversa, né? E está mais do que convidada a continuar com a gente nesse ciclo de debates. Professor Allan Kardec. Obrigado, Mário. Obrigado, meu querido. Estou com saudade de você. Sou muito grato por tudo que eu consegui construir de conhecimento contigo no ECO, tanto no mestrado quanto no doutorado. Seu documentário é fantástico. Eu que sou pantaneiro, eu sou fã do seu documentário. As nossas figuras lendárias pantaneiras estão vivas na minha memória, principalmente por conta daquelas aulas que a gente teve contigo. Ronaldo, eu não posso deixar de fazer uma propaganda aqui. O professor Mário falou do Bruno Bini. Beijo para você, Bruno. O ano retrasado, o MT Cine e o Bruno, o Amaury Tangará, os nossos cineastas, conseguiram concluir uma captação de muito tempo da Ancine, desde lá 2017. Uma grana boa para fazer dois longas, dá aproximadamente em captação quase 5 milhões de reais. Passou 2018 e 2019, não foi pago.
a contrapartida do Estado. E esse ano nós pagamos. Esse ano nós, na secretaria, nossa gestão, há 2 meses atrás, nós pagamos a contrapartida. Então, o Bruno, a galera do cinema, está apto para buscar esse recurso. Nós teremos os longas aqui em Mato Grosso. Então, é uma notícia alvissareira para o pessoal do audiovisual, para o pessoal do MT Cine. As meninas do MT Cine sempre foram lá, me cobraram duramente, e é muito legal esse papo que a gente tem com as nossas cineastas. Então, isso é uma notícia alvissareira que eu estou colocando aqui para vocês, e o Bruno, com certeza, vai conseguir fazer muita coisa legal, e todos que trabalham no audiovisual vão ter emprego, né, cara? São 2 longas, imagine quanta gente não vai poder trabalhar nisso. Dizer que nós tiramos do papel, estava lá no fundo da gaveta, a licitação do Grande Hotel. Também um dinheiro do BNDES, 4 milhões de reais, nós já licitamos, já tem empresa que começou a trabalhar na Getúlio Vargas, onde foi o BEMAT, onde já foi Secretaria de Cultura. Ali será o Grande Hotel da Criatividade. A nossa Superintendência de Economia Criativa vai ocupar aquele espaço com várias salas em vários estúdios coworking. Isso é um grande sonho nosso. Obviamente que está começando um restauro retrofit lá, é uma restauração de um prédio tombado, vai demorar 1 ano e meio, 2, e depois nós vamos equipar. Mas a notícia é que já demos ordem de serviço para esse evento. E para esse evento não, para essa restauração. E por fim, mandar um grande beijo, um abraço de longe para o Lana, que está aí, dodóizinho. O Lana é o nosso querido amigo aí do ECO, secretário de Cultura de Primavera do Leste, que está fazendo um trabalho invejável. É um dos caras que eu ligo quando eu estou com dificuldade. O Lana tem me ajudado, assim como o Adriano, um colega nosso lá de Juína. Enfim, a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente não sabe nada sozinho, a gente precisa de todo mundo. Então, quero mandar um grande beijo para todos vocês e obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Alan, mais uma vez aí. Muito obrigado pela parceria. Estamos à disposição também aqui no grupo. E eu gostaria de registrar o meu agradecimento também para a Úrsula Vidal, que precisou se ausentar um pouquinho antes, né? Mas desde já foi muito prazeroso, foi muito... agregou bastante esse debate, né? Desses processos relacionados à cultura aí no Estado, sobre essas políticas públicas. Acho que teriam outras coisas para a gente comentar, sobretudo pelos processos pós-pandemia, né? Que a gente falou pouco nesse momento, mas ficaria para uma próxima conversa aí. Eu também gostaria de, finalmente, ressaltar o convite, né, que o Mário fez sobre o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 8 de julho, onde falaremos sobre cinema. E estão todos convidados aí, nesse mesmo formato, né, nesse mesmo bate-canal, estar conosco, tá? E, por gentileza, se registrem também no link para receber os certificados. Ok? Muito obrigado, queridos. Nós damos por encerrada essa atividade. Desejo boa tarde a todos e fiquem bem.